Olá, eu sou Graziele Soares e vou apresentar o trabalho Análise Cognitiva Longitudinal na Doença de Chagas, sob orientação do professor Dr. Jamaria Oliveira Filho. Primeiro, a gente precisa falar um pouco sobre demência, que é um grande problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, que possuem recursos limitados. Os principais causadores de demência são Alzheimer e doenças cerebrovasculares, que correspondem a cerca de 20 a 30% dos casos de declínio cognitivo. No Brasil, a doença de Chagas crônica é um fator importante de comprometimento cognitivo, seja por meio de infarto cerebral ou neurodegeneração, e a doença de Chagas afeta cerca de 6 milhões de indivíduos no país, sendo uma das principais causas de insuficiência cardíaca, mas está associada a comprometimento cognitivo independentemente da forma cardíaca. Dentre os objetivos do estudo, temos comparar o comprometimento cognitivo dos pacientes chagásicos e não chagásicos e determinar se o comprometimento cognitivo previamente associado à doença de Chagas se agrava ao longo do tempo. Esse estudo foi uma coorte prospectiva observacional com indivíduos que preencheram os critérios de Framingham de insuficiência cardíaca, participantes chagásicos e não chagásicos, por um grupo controle, entre os anos de 2021 e 2024, atendidos no serviço de cardiomiopatia do ambulatório Magalhães Neto da Universidade Federal da Bahia. A soropositividade para a doença de Chagas foi baseada no teste ELISA. Dentre os critérios de inclusão, temos assinatura do TCLE, insuficiência cardíaca a partir dos critérios de Framingham e maior de 18 anos, e critérios de não inclusão, história de câncer, exceto de pele local, história de AVC isquêmico, uso de anticoagulantes, evento trombótico sintomático nos últimos 6 meses, participantes em diálise renal ou com disfunção hepática terminal e história de outras doenças neurodegenerativas. A avaliação cognitiva foi realizada através de baterias de exames cognitivos, sendo que foram realizadas 2 baterias de exames. A primeira bateria foi realizada na admissão e a segunda bateria de exames cognitivos foi realizada no intervalo mínimo de 2 anos a partir da admissão. Como resultado, temos que foram incluídos 77 pacientes ao todo, 46 com doença de Chagas e 31 sem doença de Chagas. A gente traz a nossa primeira tabela com características demográficas dos participantes com insuficiência cardíaca e certificado por doença de Chagas. Dentre os participantes não chagásicos, tivemos 31 participantes com idade média de 53,2 anos, sendo que 48% eram de sexo feminino, 58% da raça cor preta e 45% de ensino fundamental incompleto. Nos participantes com doença de Chagas, que era um total de 46, a idade média em anos era de 57,1 anos, 84,7% eram do sexo feminino, 60% de raça cor preta e 67,3% de ensino fundamental incompleto. Na primeira bateria de exames cognitivos, os participantes com doença de Chagas apresentaram um pior desempenho no domínio cognitivo, função visoespacial, e no score global, comparado com participantes sem a doença de Chagas. Não foram encontradas diferenças significativas nos outros domínios. Na segunda bateria cognitiva, participantes com doença de Chagas apresentaram pior desempenho no domínio cognitivo, função visoespacial, e não foram encontradas diferenças significativas nos outros domínios cognitivos. Ao se comparar a primeira bateria de exames cognitivos com a segunda bateria de exames cognitivos em participantes chagásicos, não foram encontradas diferenças significativas ao longo do tempo. Então, como conclusão, nós temos que os pacientes com insuficiência cardíaca de etiologia chagásica têm maior déficit cognitivo comparado a pacientes com outras cardiomiopatias. Entretanto, não apresentaram diferenças no declínio cognitivo ao longo do tempo de segmento. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.